Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um dia, a mais um encontro, a mais um podcast onde estamos conversando sobre o livro de João. E no encontro anterior, ainda no capítulo 3, nós falamos de João 3,16. Às vezes a gente perece no banco quando a gente esquece a senha. Seja o banco digital, seja o banco físico, quando a gente não lembra a senha, a gente não consegue sacar o dinheiro, nem fazer nenhuma transação, se for necessário o uso de senha. Às vezes a senha é a nossa digital, não é? Mas às vezes ela pode ser outra, ela pode ser João 3,16. Vamos iniciar a leitura? Ver se a gente consegue terminar este capítulo hoje. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu ele e batizava. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e judeus, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. É muito lindo, né? Esse livro realmente ele parece um poema. E quando a gente começa a ler uma poesia,
Às vezes as palavras que o poeta utilizou para escrever, elas não são exatamente aquilo que ele estaria dizendo e com o sentido que os ouvidos que ouviram entenderam. Eu queria citar aqui um exemplo de um grande poeta que fez muito sucesso aí nos anos 70, 80, atravessou os anos 1990, os anos 2000. E eu digo que ele é um poeta porque as músicas, né? Ele fez muitas músicas, as poesias que ele escreveu e musicalizou, elas viraram assim grandes sucessos e elas também trouxeram para as pessoas muitas alegrias. E o objetivo de um poeta é trazer alegria. Não é trazer medo, não é assustar as pessoas, mas às vezes alertar nas entrelinhas daquilo que ele escreve. E então, desse poeta que eu quero falar, ele se chama Roberto Carlos. Ele não é o meu cantor predileto favorito, mas eu não posso deixar de admirar a maravilha que são as palavras, a forma como ele lida com as palavras. E num período muito obscuro do Brasil, um dos nossos grandes poetas foi exilado, que foi o Caetano Veloso, né? Então o Roberto e o Erasmo Carlos, que eram uma dupla, eles compuseram uma música em homenagem para o Caetano Veloso, e essa música foi uma forma deles mandarem uma mensagem de acalento e de carinho para aquela pessoa que estava passando por um período difícil, longe dos seus familiares, longe dos seus amigos e exilado simplesmente pelo fato de discordar da ideia de alguém. Consegue entender isso? Alguém ser mandado embora do seu país, vai embora daqui porque eu discordo da sua forma de pensar e do seu jeito de falar. E aí, quando o Erasmo e o Roberto compuseram essa música, com certeza o coração do Caetano se alegrou. E muitas pessoas ouvem essa música até hoje e nem imaginam que ela foi composta para ele. Chama-se Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. É uma poesia que fala de esperança, que fala de encorajamento, que fala de amor, né, por um amigo, e de empatia, porque a pessoa conseguiu se colocar no lugar do outro e entender a dor que o outro estava vivendo, compôs uma música para que ele ali acalmasse o seu coração. Diz assim um trechinho dela: um dia a areia branca os seus pés irão tocar, e vai molhar os seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos há uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, o soluço e a vontade de ficar mais um instante. Então, foi uma forma que eles utilizaram de falar que haviam muitas outras possibilidades, mas que ele aguentasse firme ali. Aguentasse firme porque um dia ele poderia voltar para sua casa, pisar na areia branca, né? E debaixo dos caracóis, que é a sua própria cabeça, vinha uma história de um mundo tão distante. E depois ele até contou isso, né? Em outras músicas, o Caetano contou isso em outras músicas que ele fez, como por exemplo London, London. Mas voltando aqui, a Bíblia, ela diz o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim.
Entende? A alegria que nós queremos, ela já está viva em alguém. Basta usar a senha. A alegria que este noivo, que a noiva tem quando ela revê esse noivo, é a possibilidade de entender que ele foi enviado para falar de amor para essa noiva. Seja através do casamento, que é a união, seja através de um pai que ama tanto um filho e faz tudo por ele, seja através da luz que se aproxima via a verdade que alegra o coração de alguém. Você está vivo, eu estou te vendo. Isso é uma verdade absoluta, saber que você está vivo. Mas esse vivo não quer dizer necessariamente de corpo, mas um vivo de alma, para que você não pereça, para que você não se aborreça, para que você não seja conduzido por um caminho escuro e você não consiga sair dele. Para que quando você adentrar a água, ela, ao contrário de te afogar, ela apenas te batize, te ilumine. E eu vou dizer que eu estou muito emocionada com tudo isso, porque quando a gente se mantém rebelde na escuridão, quando a gente não consegue dar passos e ao invés de simplesmente nos deixar guiar pela nossa intuição, pelo nosso coração, que é chamado por Ele, que é chamado por esse Cristo, a gente fica perecendo nas trevas. Mas quando a gente fecha os nossos olhos e tem a certeza de que mesmo num período escuro, esse período vai passar e você vai voltar a enxergar a luz e o caminho de volta para casa. E talvez essa casa seja com o nosso Pai maior. A gente se emociona, chora, mas é de alegria. É que você possa também receber aí onde você está hoje, essa luz que adentrou no meu coração e que fez de mim, nesse tempo, dedicando essa leitura para mim e para você também, esse amor que invade a minha alma neste momento, que ele possa chegar até você também e que você possa ter a certeza de que quando você crer naquele que está dentro de você, e esse que está dentro de você não precisa necessariamente ser Jesus, mas precisa ser a sua força e ser o nome que você quiser dar para Deus, que eu chamo de Deus, que essa força possa te conduzir até o caminho da luz, até o caminho que vai te levar a voltar a sorrir, vai te levar a voltar a ter as alegrias que talvez algum dia tenha ficado para trás. Que esse poema escrito por João possa adentrar em seu coração hoje e te levar à paz que você está buscando tanto. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Até breve.